Boa noite a todos. A todos que nos acompanham aqui nesse frio bem característico da nossa terra, aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela internet, que Jesus nos ilumine nessa noite para que possamos sair um pouquinho mais esclarecidos. Então, como sempre, a espiritualidade sempre faz um casamento muito bonito com as leituras iniciais, com o tema da noite, já a nos inspirar. Mas para dar o tom do nosso tema hoje, eu gostaria de começar com uma mensagem de Emmanuel. Porque quando se fala em humildade, principalmente em meios religiosos, são palavras muito faladas, mas são atitudes muito pouco exercidas. Então, Emmanuel fala assim: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas a abençoa. Então, é dessa humildade que nós vamos falar. E para nos dar um auxílio, nós vamos ao Evangelho de João, ao capítulo 9. São 7 versículos que são verdadeiramente luzes. No capítulo 9, o capítulo 9 de João é intitulado A Cura do Cego de Nascença. O título por si só já é bem sugestivo com o tema, humildade. Vamos fazer uma primeira leitura para nos situarmos sobre o que ele está falando. Ele começa assim: narra o evangelista. Ao passar, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: Mestre, quem pecou, ele ou seus genitores, para que fosse gerado cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. É necessário realizarmos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estiver no mundo, sou luz do mundo. Ao dizer essas coisas, cuspiu na terra, fez barro com a saliva e aplicou o barro sobre os olhos dele. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque. Então ele partiu, se lavou e voltou vendo. Quando nós pegamos uma leitura inicial assim, corrida, talvez não consigamos enxergar qual a conexão disso com humildade. Mas o título por si só já nos dá esse tom. A cura do cego de nascença. Ora, o que é a vaidade e o orgulho, senão a cegueira da alma? A cegueira que ele fala aqui, óbvio que no contexto em que aconteceu a passagem, vamos analisar versículo a versículo, mas no contexto em que aconteceu a passagem, naquele momento ele curou a cegueira dos olhos físicos. Só que nós vamos tentar aqui falar sobre essa cegueira produzida por nossa vaidade, por nosso orgulho. Essas duas chagas que já vêm travando a nossa evolução há tempos. Se nós pegarmos a codificação, isso há mais de 150 anos, os espíritos já diziam que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Ora, há 150 anos eles já achavam isso. Avalie hoje. Então, vamos começando um a um aqui. Ele fala, primeiro versículo: ao passar, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos o interrogaram, dizendo: Mestre, quem pecou, ele ou seus genitores, para que ele fosse gerado cego? Veja, essa sentença é interessante porque isso é bem nosso. Nós, quando estamos diante do sofrimento alheio, da dor alheia, principalmente quando nós adentramos, somos, digamos, principiantes da doutrina.
Tudo que acontece conosco ou com o outro, nós dizemos, isso é uma expiação. Isso é por conta disso. Nós olhamos para uma pessoa que está passando por alguma dificuldade e achamos que o que ela está passando só interessa a ela. Ela está passando por alguma dificuldade. Ela fez por onde isso? Não tenhamos dúvida, seja hoje ou seja ontem. Mas será mesmo que aquela lição é só para ela? Nós dificilmente olhamos para a dor do outro como uma coisa que também nos pertence. O que nos acontece e o que acontece com o outro não é lição exclusiva de ninguém. Quanto se aprende, quem já teve, por exemplo, casos de pessoas enfermas em casa que passou muito tempo. São situações que acabam sensibilizando e movimentando todo um grupo familiar. Ou seja, será mesmo que aquela doença foi uma prova só para aquele que passou por ela? Talvez ela tenha sido só um instrumento. Só que nós, no nosso orgulho, achamos que cada um por si, Deus por todos e eu por ninguém. Então Jesus deixa isso bem claro aqui, ele fala, nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas neles as obras de Deus. Ora, nós temos que ter muito cuidado para avaliar não só as alegrias, mas também as dores, os sofrimentos que nós passamos e que os demais passam. Não nos enganemos, ninguém cai numa determinada profissão à toa. Por exemplo, alguém que trabalhe com pessoas que têm desequilíbrio mental. Poxa, vamos parar e pensar com o coração. Eu devo ter muito a aprender aqui. Eu tenho o que oferecer? Tenho, com certeza. Que ninguém vai trabalhar com esse tipo de situação se não estiver bem preparado. Só que o que eu aprendo? Quem é da área de saúde, por exemplo, sabe que você lida com, não vou dizer a vida e a morte, com a ida e a vinda constantemente. Por mais que nós estejamos na doutrina, por mais que nós saibamos que é só uma mudança de vibração, só se você for um pedaço de madeira para não sentir. Não existe isso de alguém dizer assim, eu me acostumei com desencarne. Ninguém se acostuma com isso. Não se acostuma não pelo ato em si, mas pela situação que gera nos demais em volta. Às vezes nós vemos uma pessoa em sofrimento no leito, talvez ela nem esteja sofrendo tanto quanto nós achamos, ou quanto nós mesmos. Então, o problema de lidar com a morte, como se fala, não é necessariamente a carne parando, é o que ela deixa como consequência. Então, nós todos os dias, a todo momento, nós somos convidados a aprender e a ensinar. Então, nós temos que olhar para o sofrimento do outro, aquele não é o sofrimento dele, aquele é o meu sofrimento. Primeiro, porque não existe essa coisa do outro, não existe essa coisa o fora de mim. Mas passarmos a observar as coisas que acontecem ao redor da gente como ensinamentos para a gente também. Eu não preciso ter conhecido uma pessoa para me sensibilizar com, por exemplo, a gente está tão acostumado a ver em noticiários mortes, assassinatos, que nós nem damos o devido cabimento. Mas alguém pode chegar e dizer assim, não, mas o que está feito, a espiritualidade vai guiá-lo, com certeza. Que egoísmo é esse que nós não pensamos nos que ficaram? E as famílias?
Será que elas estão tão evangelizadas quanto nós achamos que nós estamos? Porque tem isso, uma coisa é você achar, uma coisa é você saber o que você é. Então, isso é bem nosso. Eles perguntam aos seus discípulos, quem foi que pecou? Não perguntemos quem pecou. Quando surgir a oportunidade do auxílio, auxilie. O maior beneficiado com a caridade nem é tanto quem recebe, é quem faz. Por isso que nós começamos nosso texto já, Emmanuel fala bem claro aqui, ó. A humildade que nós estamos falando não é pobreza, não é indigência, não é penúria. Aqui é aquela pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar, tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então Jesus segue aqui na narrativa dizendo: é necessário realizarmos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Esse é um versículo que merece nossa atenção. Às vezes nós passamos pelo Evangelho com a leitura meio solta, ou então nos apegamos demais à palavra e deixamos passar certas coisas. Quando ele fala aqui, é necessário realizarmos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vamos até esse pedaço, enquanto é dia. Será mesmo que Jesus aqui queria ensinar aos seus discípulos? Porque para o cego, a cura foi da visão física. Mas o ensinamento que ele estava deixando para os discípulos, que dia é esse que Jesus vem falar aqui? Obviamente que não é o dia do sol nascer e o sol se pôr. Porque logo em seguida ele fala, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Será que a gente vai pensar tão pequeno assim que achar que Jesus está falando do nascer do sol e do pôr do sol? Claro que não. Quando ele fala, enquanto é dia, esse dia, porque ele começa assim, é necessário realizarmos as obras daquele que me enviou. Isso por si só já é um tapa de luva na nossa cara. Porque se Jesus estava preocupado com a sua missão, com o que deveria fazer aqui, avalie nós. Ele que não tinha nada a espiar, a ser provado, estava preocupado em cumprir, digamos, o itinerário da viagem, avalie nós. E esse dia que ele fala é o quê? Esse dia ele quer nos mostrar, nos dizer o real valor que é estar aqui na carne. O real valor que é a encarnação. Quando ele fala, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, ora, será que ele está nos condenando a, uma vez feito errado, eu estarei errado? Claro que não. O que ele está nos dizendo nessa sentença é que nós temos que ter humildade de sabermos que nós fazemos parte de uma obra e que essa obra é construída aqui, enquanto nós estamos na carne. Não tem um ditado bem popular no meio esportivo, que é jogo, treino é treino? Uma vez na espiritualidade, nossa visão se dilata. Nós vemos o que fizemos, o que deveríamos ter feito. Lembramos que prometemos a Deus e o mundo, mas quando chega aqui, essa matéria que é mais densa, ela nos deixa momentaneamente, parcialmente cegos. Então, na hora que Jesus fala enquanto é dia, ele está dizendo isso, que aqui é o jogo. Lá nós aprendemos. Nós aprendemos que fizemos errado, aprendemos como devemos fazer, mas fazer é aqui. Porque nós podemos passar 70 anos respirando e não viver nem metade disso.
Nós podemos passar do berço ao túmulo como verdadeiros cegos de nascença, achando que viver é uma coisa puramente mecânica. Levantar, ir ao trabalho para conseguir dinheiro para alimentar o estômago, voltar para dormir, para poder descansar o corpo, para no outro dia repetir toda essa rotina. Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, aliás, nós saímos daqui, moralmente falando, igual a entramos. E esse não é o objetivo. Nós temos que aproveitar esse dia a que Jesus se refere. Dia, por que dia? Porque estar aqui é uma verdadeira bênção. É a chamada luz do recomeço. Como é que nós podemos enxergar que estar aqui é uma bênção se nós não tivermos a humildade de nos vermos parte de um todo? E essa noite que ele fala, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Será que ele está dizendo que depois que eu desencarnar eu não tenho mais como reajustar dívidas? Claro que não. O que ele está nos dizendo é que lá não é um local de efetivar o projeto. E essa noite que ele fala, esse quando ninguém pode trabalhar, por quê? Imagine só, quando alguém aqui ainda nos faz ver, faz com que nós nos vejamos errado, joga na nossa cara o nosso erro, nós ficamos constrangidos. Imagina lá. Você pode viver de máscaras aqui. Nós podemos nos fazer bons samaritanos para encarnados. Para alguns, aliás. Para alguns. Mas lá não. Lá, querendo ou não, nós somos seres transparentes. Aí é aí que vem essa noite. A noite do constrangimento. O constrangimento de se deparar com compromissos assumidos e não cumpridos. Aí nós temos que lembrar, meus amigos, que quem deve é escravo de si mesmo. O devedor, ele é escravo de si mesmo. E não nos enganemos, Deus inventou o livre-arbítrio, nos deu essa bênção. Só que quem inventou a fatalidade fomos nós. A fatalidade é o mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, na hora que ele fala, quando ninguém pode trabalhar, ninguém consegue trabalhar em meio à consciência gritando. Então, nós temos que fazer com que a experiência à nossa volta, nos outros, sejam também nossa. Por isso que Jesus enfatiza aqui, é necessário realizarmos as obras daquele que me enviou. Poderia ter dito, é necessário realizar as obras daquele que nos enviou. Ninguém está isento do trabalho. Nós fazemos isso por livre e espontânea vontade. É bem diferente. Aí ele prossegue dizendo, enquanto estiver no mundo, sou luz do mundo. Ao dizer estas coisas, cuspiu na terra, fez barro com a saliva, aplicou o barro sobre os olhos dele e disse-lhe, vai, lava-te no tanque. Então ele partiu, se lavou e voltou vendo. Será que nós estamos sendo a luz que Jesus está falando aqui? Ou eu só sou mais uma massa que faz pressão nessa terra? Quando ele nos diz, enquanto estiver no mundo, sou luz do mundo, ele está nos dizendo simplesmente que o que é que a maioria de nós fala hoje? O mundo está virado. O mundo está perdido. O mundo não tem jeito.
Quem é que faz o mundo? O mundo está, se você for um espírita de letras, que é diferente de ser de coração, você vai dizer, o mundo é muito sombrio. Quem é que está obstruindo a luz? Senão nós mesmos. Então, ele torna a nos dizer, a obra é nossa. E tem uma parte significativa aqui no final que ele, talvez a gente lendo assim por cima, não perceba quando ele diz: ao dizer estas coisas, cuspiu na terra, fez barro com a saliva e aplicou o barro sobre os olhos. Aí o cego vai, limpa e volta vendo. O que é a água para a gente? Hoje e sempre. A água não é fonte de vida? A época de Jesus se achava que tudo, cientificamente falando, que tudo brotava das águas. Veja a simbologia da mensagem que ele deixa aqui. Cuspiu na terra, fez barro, colocou nos olhos dele. Com isso, curou o cego. Ele está nos dizendo, pensemos na terra como corpo físico. Pensemos na água como a nossa individualidade, nosso espírito. Ele está dizendo que a água sozinha, nem a terra sozinha, são a cura real. Ele está dizendo aqui para a gente, para aqueles que acham que, para o materialista que acha que a terra é tudo, para o fanático não religioso, porque fanatismo não é religião, não é religioso, é excesso de religião, que é diferente. Está dizendo assim, não é só a água. Ele está nos dizendo aqui que essa cura, ela só é efetiva quando você une a água à terra. Não foi a terra que curou os olhos do cego. Não foi a água que curou, foi o barro. Ele está dizendo que quando o nosso espírito entrar em sintonia com a matéria, aí nós vamos encontrar o caminho verdadeiro. Nós vamos encontrar a claridade real. Nós vamos ver com os olhos de ver. Então essa terra aqui, essa água aqui, não pensemos literalmente. Nada no Evangelho nós podemos pensar literalmente. E menos ainda dizer que é mensagem ultrapassada. Pelo amor de Deus. Então, essa passagem, a cura do cego, ela já nos dá uma ideia sobre o que Jesus passou no seu apostolado todo fazendo. E vem nos gritando esse tempo todo. Humildade. Por que é tão difícil para a gente falar em humildade? Porque para falar em humildade, nós temos que nos vermos orgulhosos. Isso machuca. E todos somos vaidosos ainda. Uns em maior, outros em menor grau. Todos somos orgulhosos. Então, quando essa virtude ainda é muito fraca na gente, acontecem muitas coisas que qualquer semelhança é mera coincidência com o nosso estado hoje. Por exemplo, nós achamos que tudo que nós conquistamos foi feito para nós. Já percebeu como as pessoas ficam revoltadas quando quando perde algum bem material? Eu não vou nem dizer assalto. Quando perde algum bem material. Mas eu passei 10 anos da minha vida para conseguir isso. Passei 40 anos trabalhando para ter uma velhice confortável. Ou pior, alguém fala, não, eu vou passar todos os meus 30 anos aqui
amealhando fundos para eu ter uma velhice confortável. Ninguém nunca parou para pensar que eu posso viver desde o começo? Por que tudo que eu consigo tem que servir só a mim? Porque é muito simples você olhar, é muito simples nós olharmos para o sofrimento do outro e sentir pena. Porque sentir pena é uma coisa, sentir compaixão é outra. Quem sente pena simplesmente verbaliza o que está vendo. Quem tem compaixão ajuda no que pode. Sentir pena não edifica ninguém. E nós não podemos, principalmente quando se trata de templo religioso. Isso daqui não é uma casa de pena. Isso é uma casa de auxílio. E esse auxílio tem que ser com Jesus. Isso quer dizer o quê? Simplicidade de coração, humildade de espírito. Nós temos que ter muita humildade diante do sofrimento alheio. Porque senão nós vamos virar meros pesquisadores. Vamos ficar só analisando. Mas fulano está sofrendo assim, está sofrendo assado, por conta disso, daquilo. Nós nos colocamos em outro mundo. A partir do momento em que nós vemos na pessoa sombras que nós ainda temos, aí sim você vai dar espaço para o amor fraterno no coração. Ninguém que precisa de auxílio que eu digo é auxílio fraterno, que auxílio material é muito simples, qualquer um faz, basta ter. Auxílio fraterno, ninguém quer ouvir coisas que ele já sabe. Às vezes a última coisa que a pessoa quer saber é de ouvir palavras. Quantos de nós já teve a experiência de um simples abraço silencioso ser por si só um remédio pontual? O que falar, por exemplo, diante das doenças em nós mesmos, das dificuldades financeiras, das dificuldades com familiares? Nós ainda estamos naquela situação de dizer assim, mas a minha dor é a maior de todas. Não tem aquele ditado que fala, a grama do vizinho é sempre mais bonita? Somos bem assim, em maior ou menor grau. Nós sempre somos os mais prejudicados. Nós sempre somos o que sofremos mais. Nossas provas são sempre as mais pesadas. Aí você vai olhar para uma pessoa dessa, às vezes, o cara pega e diz assim, nada na minha vida deu certo. A pessoa tem um trabalho digno, não precisa ficar mendigando um pão, a duras penas ou não, por exemplo, conseguiu formar uma família. Aí a pessoa pode falar, mas a minha família é muito problemática. E qual não é? Esse não é ainda um planeta de famílias perfeitas. É um planeta de famílias que são necessárias. Nem tudo que é necessário para a gente é agradável. E a maioria ainda das coisas que nos é agradável nem é necessário e muito menos bom naquele momento. Então, nós não podemos achar que o mundo gira em torno de nós. Como nós achávamos, como a ciência achava no passado que a Terra era o centro do universo. Mas veja só, pensa nisso hoje. Nós estamos num nível ainda que nós matamos o outro por coisas pequenas, como um celular. Será mesmo que um planeta desse é o centro do universo? Será mesmo que eu
posso me achar a inteligência suprema? Porque quando se fala em conhecimento intelectual, é outro ponto importantíssimo, porque à medida que nós vamos conseguindo conhecimentos intelectuais, se você não fosse evangelizando simultaneamente, você vai começar a olhar para o outro como seres inferiores. Quantos de nós não conhecemos pessoas assim? A chamada vaidade intelectual. Quem foi que disse que livros na cabeça edificam o homem? São valores no coração. E o pior, o mais triste nisso é ver que essa vaidade intelectual adentrou os tempos religiosos de maneira gritante. De maneira gritante. Tentar corromper o que é incorruptível, que são os ensinamentos do Cristo. Quem foi que disse que eu ser conhecedor do Evangelho, das palavras do Evangelho, me faz evangélico? Será mesmo que o conhecimento intelectual é o que nos tira da ignorância? Quantos de nós não conhecem pessoas extremamente letradas do intelecto, mas perfeitos analfabetos espirituais? Pessoas que sabem tudo que a ciência dos homens e alguns conhecimentos religiosos podem oferecer para nós materialmente. Ou seja, você vê um corpo do século XXI sendo habitado por um ser das cavernas. A literatura espírita, ela é riquíssima com informações do mundo espiritual. É válido, muitíssimo válido. Quando você lê com o coração. Porque senão vira uma revista de fofoca. Como muitos de nós o faz. Eu vou ler a obra de André Luiz porque eu quero saber como é o outro lado. Isso não lhe faz preparado para nada. Nós às vezes nos preocupamos demais com as letras e esquecemos com os ensinamentos mais básicos. O que foi que Jesus nos deixou? A base que Jesus nos deixou foi o Evangelho. Em momento algum você vai ver Jesus enaltecendo o que sabia. E Ele sabe. Bilhões de anos à frente da gente. Então por que eu, mero aprendiz, como diria Chico, um cisco do cisco, eu vou achar que uma pilha de livros vai me fazer melhor? É muito cuidado com esse trato. Tem que haver muito cuidado com esse trato. Então, por exemplo, às vezes alguém adentra uma casa espírita no intuito de cura. Aí eu vou lá para alguém. Olha só como é que funciona a coisa. Eu vou lá porque eu vou tomar passe para eu ser curado. Vê como a gente já deixa a nossa parte de lado, né? A minha responsabilidade eu não tenho. Estão lá nossos colaboradores com o coração fazendo aquela doação bioenergética, só que você se faz uma porta. Porque aquilo ali não é o ponto final. A origem está dentro de nós. Aquilo é só
uma reharmonização. Hoje em dia existem, por exemplo, N tratamentos, N clínicas para viciados em álcool, droga. Adianta existir a ferramenta se a pessoa não quiser ser curada? Adianta haver o tratamento? Então, na hora que nós adentrarmos aqui, ou seja lá o que for, seja um templo católico, seja um templo evangélico, não importa onde você se sente mais em paz. Entre com o intuito de sair melhor internamente. Porque não é. Jesus foi bem claro: tua fé te curou. Só que para nós enxergarmos isso, nós temos que ter humildade para ver que eu tenho responsabilidade no que eu passo. Então, senão nós vamos virar hipocondríacos espirituais. Achar que você pode tomar 32 passos por mês, se afogar em água fluidificada. Isso não vai servir de nada. Se seu coração não estiver aberto para uma coisa chamada renovação. Mudança não basta, que mudança é muito relativo. Mudança pode ser para o bem ou para o mal. Renovação espiritual. Tem um caso bastante curioso. Certa vez veio uma pessoa de São Paulo para visitar Chico em Pedro Leopoldo, que ele era daqueles, digamos, espíritas fãs. Aí ele foi até Pedro Leopoldo para encontrar com Chico, e quando chegou à cidade, ele encontrou com Chico numa esquina. Estava Chico conversando com outros companheiros de São Paulo, Belo Horizonte. Aí quando ele viu, ele já fez aquelas pessoas que gostam de fazer estardalhaço. Ela já fez logo aquele circo, sem nem chegar perto. Quando chegou, abraçou o Chico, começou a enaltecer os dons mediúnicos, começou a compará-lo com anjos, com os apóstolos. E isso, nesse momento, Chico, calado ficou, né? E dentro dele, naquela oração íntima, para não se deixar envenenar. Porque elogios em cabeça fraca envenena. Aí acabou toda o circo que ele fez, né? Aí Chico responde a ele de maneira bem enfática. Ele diz: eu sou como um sapo. Veja bem a comparação. Eu sou como um sapo que carrega sobre as costas uma vela acesa. Aí você... Hã? Aí ele explica, né? Para eu poder aproveitar a luz sobre mim, eu tenho que aguentar a cera quente que cai nas minhas costas. Como se a cera estivesse me dizendo: andarás com cuidado e sem vaidade para poder chegar até o fim da jornada. Veja como é sutil isso. A gente sabe que sapos fazem o quê? Normalmente, para locomoção. Saltam. Eu sou como um sapo que carrega uma vela nas costas acesa. A gente, quando pega uma vela na mão, se você tremelicar demais, sai todo queimado. Ou seja, o que ele está querendo nos dizer? Nós temos que ter cuidado com a luz que nos é oferecida. Porque ela pode nos queimar. Eu não posso andar rápido demais. A evolução não dá saltos. A evolução não pula etapas. Eu não vou sair do átomo ao anjo em uma encarnação. É necessário andar, ou seja, um passo firme de cada vez para que eu não me queime. Porque se essa cera quente cair no meu olho, eu vou ficar que nem o cego que Jesus curou. Ou seja, eu tinha a luz, mas eu me deixei
levar pela minha vaidade. Ou seja, eu vou me perder no meio do caminho. Vejam como isso é significativo. Quantos de nós, ou nós mesmos, em algum lugar no passado, ou pessoas conhecidas nossas, que se perderam no caminho, por achar que estavam acima, digamos, do bem e do mal. Qualquer conhecimento adquirido é responsabilidade para com o outro. Ninguém recebe nada para si próprio. Se recebe e não compartilha, nem se preocupe, uma hora vai ser cobrado. Então, não precisamos nos sentir humilhados pelo mundo. Por quê? Nós temos que lembrar das palavras do Cristo. Bem-aventurados pobres de espírito. Porque não se deixar afetar pelas humilhações do homem é uma prova muito forte de humildade. Humildade por quê? Porque nós sabemos que existe um ser superior a tudo e a todos. Falam mal de mim, deixe que fale. Quem é que vale mais? A sua consciência que está com você 24 horas por dia ou aquela pessoa que lhe vê uma vez por semana? Quem quer fazer, não pergunta se a pessoa precisa. Faz. Nós temos que olhar mais em torno de nós. Sempre há pessoas que precisam mais do que nós. Sempre há dor na unha maior do que a nossa. Basta nós olharmos com olhos de ver. Então, amigos, para nós encerrarmos nossa reflexão de hoje, Joana nos dá um texto aqui que é belíssimo, que ele fala exatamente sobre isso. Ela diz assim: alegra-te por fazeres parte da grandeza indescritível do universo. Não te subestimes a ponto de constituires-te uma nota dissonante nesta sinfonia de incomparável musicalidade. Busca sintonizar-te com a melodia que paira no ar, vibrante, afinando-te com a glória da vida. Engrandece-te na ação das coisas de menor monta. Apequena-te quando diante das expressivas realizações que promovem os pruridos da vaidade e desarticulam as peças da simplicidade. No contexto das expressões do universo, tu és importante, traduzindo a glória da criação e evoluindo sem cessar. A humildade exterioriza o valor e a conquista pessoais. Ignorando-se, irradia-se e fomenta a paz em toda parte. Jamais te deixes engolfar pela revolta, que traduz soberba e orgulho. Quando alguém se permite penetrar na humildade, enriquece-se de força renovadora que não exaure. Contempla as estrelas, mas não te descuides dos pedregulhos sobre os teus pés. Sonha com os acumes esplendorosos das alturas. No entanto, não desconsideres as dificuldades e desafio da ascensão. O sol, que mantém a corte de astros que o cercam, desgasta-se lentamente. A tecnologia, de tão salutares benefícios para a humanidade, também responde pela tremenda poluição que ameaça a vida e a natureza. O metal que reluz se consome no burilamento a que se entrega. Só a humildade brilha sem desgastar-se e eleva sem pôr em perigo. Muitos falam, escrevem e traçam definições sobre a humildade de que se dizem possuidores
ou que propõe para vivê-la os outros. Sê tu aquele que passa incompreendido, porém entendendo o próximo e as circunstâncias, sem tempo para justificativas ou colocações defensivas. Que nosso Senhor Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Muitíssimo obrigado.